comemoramos um ano de vida, hoje nós comemoramos um dia de vida. A cada dia de vida é motivo de comemorar e de agradecer a Deus. Eu quero também dar boa noite para os nossos amigos que estão nos acompanhando na rede social, no meu Facebook, Nicinha. Você que não pôde vir, porque aqui o espaço não era tão grande assim, então teve a limitação de pessoas, mas nas redes sociais temos muitas pessoas nos acompanhando, inclusive meus colegas do sistema penitenciário do estado de Mato Grosso. Quero mandar um abraço para o Lucivaldo, que é candidato a vereador lá em Sinop, é do sistema penitenciário de Sinop, vote em Lucivaldo. Sistema penitenciário de Rondonópolis, vote na Jaci. Nós temos a nossa candidata lá do sistema penitenciário. Aqui na Vazia Grande nós temos dois bons nomes de policiais penais, que é o Camargo e que é o Jô. Mas nós temos a profissional de nível superior, Nicinha, também. Quero, nesse momento, chamar aqui o Renato Brandão. Faz favor, Renato. Renato é o nosso representante do nível superior do sistema penitenciário de Mato Grosso. Meus colegas do sistema. Aí eu vou colocar aqui como representante dos assistentes penitenciários. E eu quero agradecer aqui Regis, esse cara aqui. Por ele estou aqui esse ano que nós começamos em 2012 um projeto. Nicinha deputada federal, com o objetivo de 2020 Nicinha vereadora. E nós começamos esse projeto, Regis, juntos. E agora você me abandonou, né? Quer ir para a majoritária, né? Majoritária é maior, né? Eu tentei ir para lá, né? Mas, ó, voltou? Não aguentou, né? A paixão. Sandra, desculpa aí, mas você se apaixonou por mim. Bom, eu quero também chamar aqui o Dr. Leres. Dr. Leres, advogado. Pode fazer favor aqui, Dr. Leres. Ademir é o tesoureiro do sindicato do sistema penitenciário, nome do dinheiro. Dr. Leres representando aqui o Dr. Carlos Frederic, manda meu abraço a ele, fala que eu vou puxar a orelha dele. Eu falei com o deputado Avalone, que lá em Cuiabá, a Maria, nós temos a Maria Avalone, que é a nossa candidata do PSDB Mulher, a candidata que o sistema penitenciário profissional de nível superior, aqui com o Renato está assumindo um compromisso, tá? A Maria Avalone. Mas nós temos o Dr. Carlos Frederico, que é um amigo de coração, que é um amigo que falou assim: eu vou te ajudar na Vazia Grande com unhas e dentes, escalou o Dr. Leres para estar representando aqui a Nicinha em Vazia Grande, casa de família tradicional de Vazia Grande. Então é o seguinte, nós temos pessoas lá do outro lado da ponte que falam assim: eu queria estar na Vazia Grande para votar em você, Nicinha. E aí eu falo assim: arruma o voto de alguém lá da Vazia Grande, que tá bom. Quero convidar aqui também meu amigo, meu irmão, Dinei, presidente da Associação dos Deficientes de Vazia Grande. Tivemos a alegria de nos conhecer em 2012 na campanha, quando eu fui vice, e de lá para cá nunca mais nos separamos. Eu sou associada da Associação Vazia Grandense de Deficientes. Muitos não sabem, mas eu tenho uma deficiência caracterizada pelo CID-33, que é baixa estatura. Deputado. Pra ele, ninguém percebe, né, que tem essa aí. Tinha que colocar lá, né, na minha carteira de habilitação e falar que eu tenho que dirigir carro adaptado. Não é uma coisa dessa? Mas os desafios nunca me impediram de nada. Se eu queria dirigir, tem que adaptar o carro, vamos adaptar o carro e vamos dirigir. É superar os desafios. E nós temos uma bandeira, superintendência para as pessoas com deficiência. E Calil, nós temos esse compromisso, tá, com a Associação dos Deficientes de Vazia Grande. Bom, cumprimentar o dispositivo. Aqui eu vou falando que nem na telha, sabe? Vamos lá. Começar aqui então, aqui, nosso candidato. Não é candidato, ele já é o vice-prefeito. Dona Zama, por favor. Hoje, você pode, já passou das 18 horas, você pode estar aqui como vice-prefeito, né? Então, como vice-prefeito, representante da nossa prefeita do Cimar, eu quero que você leve a nossa mensagem a ela, tá?
dizer que em 2012 nós somos adversários. Eu concorri na chapa do Tião Nazael. Mas em 2016 ela mereceu meu voto. E eu votei nela. E dou a nota 8 para a representação. Dou a nota 8 porque ganha 10% e vai completar os 10 com o Calil. Os outros dois que estão faltando, que é a água e o funcionalismo público, o Calil vai resolver quando chegar em você aí. 10%. Depois eu vou deixar você por último, tá? Vou para aqui o meu amigo Carlos Avalone, meu deputado. Eu falei que o deputado Avalone para o senhor é o padrinho dos PNS. Nós temos uma batalha pela frente, e nós temos uma batalha pela frente. Os colegas do PNS estão aqui. A lei complementar da reforma da Previdência, não é justo que nós tenhamos que trabalhar 15 anos a mais do que os outros nossos colegas que também estão lá. E nós, a lei não é porque eles, não é comparando com ele, mas a nossa atividade é periculosa, é insalubre, é de risco. E nós merecemos ter a nossa aposentadoria e o senhor lá na Assembleia vai nos ajudar nisso, não somente o senhor, como todos os deputados do PMDB, a deputada Janaína, que também é uma grande defensora do funcionalismo público, o doutor João, temos o Thiago Silva, temos o Wilson Santos, que é do nosso partido também. A turma é grande, gente. Nós temos, e tem o deputado João Batista. O deputado João Batista também do Centro Penitenciário e vai estar conosco nessa luta também, não é, Danilo? Então, isso aí. Nós vamos estar ajudando aí. Então, deputado, leva para Maria Valone o nosso abraço e dizer para ela que nós estamos também carregando o nome dela para vereadora em Cuiabá. O William, meu presidente, por favor, William. O William outro dia conversou comigo. Eu falei assim, fiquei ainda triste. Falei, o William não está empolgado com a minha candidatura. Ele falou comigo assim de uma maneira técnica. O olho dele não brilhou. Aí eu comentando com o Paulo Valentino, que eu quero agradecer, não vou chamar ele para cá porque ele tem que estar filmando, né, Paulo? Paulo falou, Nicinha, você não sabe, talvez ele acordou com dor de barriga. Mas o olho dele vai brilhar, parece que não estava brilhando, vou fazer o olho dele brilhar. Tamo junto, meu presidente. Eu quero fazer um compromisso com você. Um compromisso de que a Nicinha vereadora vai trabalhar 9 meses por ano, 6 dias na semana. Por que 9 meses? 3 meses cada ano eu vou passar para o suplente assumir. E 6 dias na semana, porque o 7º dia não é meu. O 7º dia é de Deus. Dinei, nós estamos juntos já. Celinho, representando aqui Nilson Leitão. Eu quero pedir o voto do Nilson Leitão. Eu posso pedir, né? Então, legal, eu quero pedir o voto do Nilson Leitão, se ele está representando ele aqui, Celinho. Mas eu quero chamar uma pessoa também que vai pedir voto do Nilson Leitão mais do que eu. Minha mãe. Vem cá, minha mãe. E por que ela vai pedir voto do Nilson mais do que eu? Quem falou que Júlio Campos não viria na minha? Quem falou que Júlio Campos não viria no meu orçamento? Essa aqui é apaixonada por Júlio Campos. E Júlio Campos é o primeiro suplente na chapa do Nilson Leitão. O Nilson por si só já ia receber o nosso voto, já ia receber o voto da nossa família, mas com esse reforço aqui, ele não vai receber só o voto da nossa família, mas de toda a Várzea Grande. Porque o Várzea Grandense sabe que nós precisamos de apoio na Câmara Federal. E se nós já temos lá o senador Jaime Campos para trazer recursos, e nós vamos ter Nilson Leitão com Júlio Campos para ampliar e trazer mais recursos para a Várzea Grande. Porque Nicinha sozinha, vereadora, não vai fazer muita coisa. Mas nós precisamos de um deputado estadual, Carlos Avalone, para trazer emendas. E nós já fizemos um compromisso para você, Carlos Avalone. Vem cá, você vai assumir esse compromisso comigo sozinha. Cadê a moradora? A moradora da rua Paulo Brasil está aqui? Faz favor, aqui. O Ricardo está aqui, o líder lá do bairro Jardim Glória, Ricardo. Cadê ele? Quer que eu lá fora? Mas aqui está representante do bairro Jardim Glória, na rua Paulo Brasil. Prefeito, vice-prefeito da Zama, que está na condição de prefeito, nós temos uma demanda lá naquela rua.
pau-brasil. Quando chove, entra água na casa das pessoas. Na sua? A casa inteira eu fui lá e vi a altura que ficou. Se eu morasse lá, eu morria afogada. Verdade. Então, e nós falamos com o Celso, ele assumiu o compromisso de ir lá olhar. Então, o senhor reforça o compromisso. O senhor está aqui na condição de prefeito, vice-prefeito, né? Então, né? Não é Nicinha prometendo nada, nem fazendo nada. É o prefeito, eu estou levando a demanda para o prefeito fazer. Nem virei vereadora, já estou trabalhando. É isso aí. E o deputado Carlos Avalone assumiu um compromisso conosco de mandar emendas para a gente concluir o asfalto da pipeline. Esse é uma oportunidade da Nicinha, porque não pode prometer nada, né? Deputado Avalone, com a ajuda do Nilson Leitão, que lá em Brasília vai trazer as emendas. Isso aí. Nós vamos fazer uma reunião lá no maio, uma reunião lá com o senhor, com os moradores. Obrigado, Luciana. Deus abençoe, viu? Bom, a paixão da minha mãe por Júlio Campos é muito tempo, gente. Ela guarda esse quadro, eu acho que nem Júlio deve ter esse quadro na casa dele. Porque quando ele foi governador, acho que foi em 82, isso aí? 82. Bom, como foi a história desse quadro? Minha mãe trabalhava no escritório do deputado Riva, lá perto do Chopão. Eu tinha 5 anos de idade. Eu ia com ela trabalhar. Eu não trabalhava, né? Mas eu ia. Então era trabalho infantil. Mas eu ia e a gente sofria um pouquinho, né, mãe? Descia lá na praia e tinha que andar a pé até lá no Chopão, porque não tinha ônibus. E chegava lá, varrer aquele quintalzão inteiro, porque eu tinha raiva daquela árvore, tinha uma florzinha, uma folha tão pequenininha, que caía, sujava tudo, você tinha que... Bom, no final da gestão do Júlio, tiraram todas as coisas para jogar fora. Minha mãe faz a limpeza, ela achou que ir lá pro então prefeito de Juara, que era prefeito. Falou, o que você vai fazer nesse quadro? Não, já vai jogar fora. Então, vou me dar ele? Estou, tá com ela até hoje. Então, ela falou assim, só Júlio que faz eu tirar, só a Nicinha que faz eu tirar, eu deixar de votar no Júlio, quando a gente está em chapa compostas. Mas agora, estamos na mesma chapa, e ela está feliz que ela vai poder votar no Júlio Campos ao votar no Nilson Leitão, né, mãe? Sim. Eu nunca deixei de votar nele. Sorte dele que ele não concorreu comigo. Sorte dele que ele não concorreu comigo, senão ele ia perder. E ela me fez lembrar de um vídeo que eu recebi hoje, Avalone. Recebi um vídeo hoje, meu amigo aí, José Aparecido, estava na lanchonete e estava um cara lá. Hã? Ah, cadê? O quê? Não, ele fica aqui. Não. Ah, o que você tem que falar na internet? Deixa eu aqui. Bom, esse meu amigo estava lá na lanchonete e aí estava o rapaz da lanchonete, acho que estava descascando o coco, alguma coisa lá. Ele falou, o senhor já tem candidato para vereador? Ele falou assim, eu voto na Nicinha. Aí ele falou, tu conhece ela? Conheço. Por que o senhor vota nela? Ele falou, eu não voto nem no meu pai, mas eu só voto na Nicinha. E a mulher dele olhou para ele, quem que é essa Nicinha? Eu não conheço a mulher dele. Eu falei, eu vou ter que ir lá conhecer. Ela falou, eu sou a Nicinha, a quem seu marido vota. Ele não vota nem no pai dele, mas vota na Nicinha. Então eles me mandaram esse vídeo, minha mãe tem que lembrar disso, porque ela vota no Júlio Campos sempre, e agora ela vai ter essa oportunidade de votar no Nilson Leitão, 4, 5, 6, e representar, que está representando aqui o nosso senador, primeiro suplente, Júlio Campos, e nós, moradores de Várzea Grande. Nós temos que eleger Nilson Leitão senador, porque Júlio Campos vai estar com ele. E Júlio Campos vai trabalhar muito por Várzea Grande, porque é aqui que ele nasceu, aqui que ele foi prefeito, ele ama essa cidade, e nós temos que votar em quem é daqui, quem é gente nossa. Nós temos aqui o nosso Júlio Campos. Obrigada, mãe. Bom, há 20 anos atrás eu fui candidata a vereadora, tá? A primeira vez. Não saí mais. Como a Valone falou, é a eleição mais difícil que existe. Eu acho que eu peguei trauma. Tive que virar psicólogo para superar esse trauma, para poder voltar a ser candidata a vereadora. É a eleição mais difícil que tem. Eu disputei 5 eleições. 5. E não perdi nenhuma. Não perdeu nenhuma? Não perdi. Porque todas as minhas eleições foram crescentes. O número de votos crescendo, mostrando que eu estava no caminho certo. E eu não perdi nenhuma, porque eu estava sendo preparada por Deus para esse momento. O momento é agora. Eu ficava pensando, gente, se eu tenho o melhor nome, se eu já tenho trabalho prestado, por que eu não ganhei a eleição? E todo mundo me falava, é tudo no tempo de Deus. E agora eu tenho a plena convicção
chamou para trabalhar na unidade de saúde, depois que ele me trabalhou para ir para o sistema penitenciário. Por que tudo isso? Eu entendi. Eu entendi. Calma que vai sair uma foto aqui. Eu entendi que comecei a minha vida no camelô com a minha mãe. Quando eu tive 18 anos para a sala de aula, ainda estudante do FMT, comecei a minha vida, não sei se usa mais isso, mas na minha época era isso. E na segunda-feira, Denise, lá no gabinete, conversei umas horas lá com o deputado e um rapaz sentado lá, de assessor dele, ele está aí não. Ficou ouvindo as conversas, quando terminei, ele falou: posso te perguntar uma coisa? Posso? Você deu aula, você tem. Então você foi minha professora. O cara já está barbudo, cabelo branco, falei, nossa. Então você já foi minha professora. E eu entendi porque Deus me fez ser professora tão nova. Depois eu tive a honra de trabalhar no DAI. Tive o privilégio de ser nomeada pelo então secretário de saúde, doutor Arilson, a quem eu tenho um carinho muito grande, para ser diretora do PSF de Vila Artur, onde aprendi a nem trabalhar na saúde. Depois Deus me concedeu a graça e o privilégio de vestir a beleza camisa de agente penitenciário. Está no sangue. Embora alguns colegas acham que tem que nos expulsar, está no sangue o sistema penitenciário. Depois Deus me deu o privilégio, sem eu entender, Camila, quando eu entrei a primeira vez no presídio, eu nunca tinha ido nem para visitar, nem conhecia, não sabia o que era. A primeira vez que eu fui, já foi para trabalhar. Minha mãe, que morava no sítio, nesse dia estava lá em casa, viu eu arrumando a minha mala, aí ela falou: não vai, meu marido, você não precisa trabalhar nisso se você quiser. E falar isso, cadê meu marido? Humilde. Bom, tá balançando a bandeira. Tá bom, tá empolgado. E aí, minha mãe falou: meu marido falou, você não precisa ir. Minha mãe: minha filha vai pra cadeia. Minha mãe começou a chorar. Falei: calma, mãe, eu não tô sendo presa, tô indo trabalhar. Mas quando eu cheguei lá, meu coração começou a bater tão forte, parecia sair pela boca. Eu nunca tinha visto aquela situação, gente enjaulada, superlotado em cima do outro, aquilo fedia, grade, aquela coisa horrível. Hoje, o sistema penitenciário, graças ao nosso sindicato, graças à atuação do deputado João Batista à frente do sindicato, o sistema penitenciário hoje é muito melhor do que a época que eu entrei em 2007. Bom, eu não entendia porque Deus me colocou ali. E aí eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Troquei o giz por chave de cadeia. Se o Senhor deu um propósito nisso, se o Senhor tem, me explica, porque senão meu coração vai sair pela boca. Orei ali e comecei meu trabalho. No final daquele dia, do meu primeiro dia, ao fazer a checagem, Ademir, eu não sei como é hoje, mas quem fazia a checagem toda noite, todo final de dia, para ver se ninguém tinha fugido, chamei um aluno, uma pessoa que estava escondida. E quando eu vi, chamei o nome dele, era um ex-aluno. Isso doeu meu coração. Mas Deus me deu essa experiência de vivenciar o sistema penitenciário e ver que muitos estão lá por falta de políticas públicas. Por falta de políticas públicas. Poucos estão lá porque são bandidos. A maioria estão lá por falta de oportunidade. O pai e a mãe têm que trabalhar cedo numa escola decente para deixar a criança, ele é complicado pelo mundo crime, pelo mundo das drogas e vai parar lá. Não tem prisão para rico, tem prisão para pobre. Tem prisão para negro. Tem prisão para sem escolaridade. Sabe? Menos de 1% são pessoas que têm um nível superior no sistema penitenciário. Hoje em Mato Grosso nós temos 12 mil presos. Menos de 1%. Muito menos de 1%, menos de 0,5% tem nível superior. O que isso me mostra? Se eu der condições para todo mundo estudar, fazer nível superior, eu vou diminuir a lotação do presídio. Eu tenho que dar educação para nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, dar trabalho. E isso também eu vou te ajudar a fazer. Eu vou te ajudar a fazer. Depois Deus me deu a oportunidade. Aqui é da saúde. De virar em 2012 profissional de nível superior
do sistema penitenciário, psicóloga. E como psicóloga, Deus me deu a oportunidade de entender o que as pessoas sofrem com relação à saúde mental. A saúde mental é o patinho feio da saúde pública, sendo que as doenças mentais serão as mais impactantes do século. E nós não temos, hoje, condições de atender todas as pessoas que precisam de psicólogos. Ou temos? Não temos. E nós precisamos cuidar da saúde mental da nossa cidade, principalmente das mulheres, principalmente no período de gestação, para diminuir a depressão pós-parto, que é alarmante. E eu descobri isso quando tive meu primeiro filho. Então Deus me deu a oportunidade, Carol, de passar por todas essas experiências, para que hoje eu pudesse ser candidata a vereadora preparada para representar o povo de Várzea Grande. Por isso meu lema é Nossa Voz. Só que eu achei que já estava tudo pronto. 2 faculdades, especialização, passando por todas as áreas. Eu achava que estava pronto. Mas Deus disse ainda, não é o momento. E Deus me deu, em 2017, a coisa que me faltava para estar 100% preparada. Meu filho. Meu filho. Porque como mãe, dá oi pra tudo? Oi. Bom, pessoal, mesmo sendo psicóloga, quando eu tive o Heitor, eu tive depressão. E aí caiu a minha ficha de que eu fiz o pré-natal e não fui nenhuma vez consultada por psicólogo. Eu tinha desistido da política também. Não saí candidata, eu não saí candidata em 2016, eu saí candidata em 2012, 2014, 2016, eu falei, não quero mais saber de política. Estou fora. Mas depois que meu filho nasceu, acendeu em mim a vontade de lutar, de não desistir, de continuar lutando, porque a cidade melhor que eu quero para o meu filho, eu quero para o seu filho. Eu quero que seu filho tenha educação de qualidade, que você tenha saúde, e eu tenho uma bandeira que é investimento na primeira infância, dos 0 a 6 anos. Se nós educarmos o homem, a criança não será preciso punir o adulto. Nós precisamos investir na primeira infância, dos 0 a 6 anos, e esse é o papel do município. E eu quero estar lá com você para a gente fazer isso junto às AMA. Eu tenho certeza que nós vamos ter grande renovação, nós vamos trabalhar muito por essa cidade. Bom, agora me sinto 100% preparada para vestir essa camisa. Não vou jogar ela no OP não, mas se me mandar eu faço gol, sou tepozinha. Mas vestir a camisa de representar a Várzea Grande, de representar o povo de Várzea Grande no Legislativo. E como o Calil bem falou, ele sabe que eu serei uma vereadora independente. Mas um vereador independente, Calil, que você não vai precisar me chamar lá para falar que sim, eu estou com esse projeto, assim, quero pedir seu apoio. Não vai ser preciso. Se o seu projeto for para beneficiar o povo, você vai ter meu apoio sem precisar pedir. Diferentemente de eu sei que alguns os outros têm que sentar, porque eu caminhei, fui candidata a vice. Eu sei que para muitos vereadores tinha que dar dinheiro para votar em alguns projetos, ou tinha que dar cargo, ou tinha que dar. Você não vai ter esse problema comigo. Eu nunca vou sentar com você para negociar cargo ou dinheiro. Nada. Eu vou sentar com você para levar a demanda do povo para você atender. Pode ter certeza disso. E agora eu quero falar que eu estou convicta dessa vitória, porque essa vitória não é minha. Não é nenhum de vocês que vão me dar essa vitória. Essa vitória é Deus que vai me dar. É Deus que vai me dar. E eu estou certa disso, porque todas as experiências que eu passei na minha vida, de morar num bairro sem asfalto, num bairro sem água, de ter que pegar um ônibus para ir para a faculdade, de andar mais de 7 quadras a pé, porque só tinha um táxi de ônibus, de trabalhar no camelô, de trabalhar na educação, na segurança, na saúde pública, tudo isso para mim foi experiência, foi crescimento, para eu chegar onde eu cheguei agora e estar preparada para representar
levantar o povo de Várzea Grande. E por isso, o tempo e o momento é esse. E o que me fez voltar? Carol, é a única mulher que tem aqui. Carol, é um prazer te conhecer, viu? O que me fez voltar, Carol, depois que eu tive meu filho, eu tenho um livro, que é o meu manual de vida, que é a Bíblia. E eu leio todos os dias. Desde que eu nasci, meus pais sempre leram a Bíblia para mim e sempre oraram comigo. E todos os sábados nós nos reunimos a família para adorar a Deus. Todos os santos sábados, toda a família se reúne para orar a Deus. E lá em Provérbios 31, verso 8 e 9, diz: erga a voz em defesa dos oprimidos, dos pobres. E nós temos que erguer, carinho, a nossa voz em defesa dessas pessoas. Se Deus nos deu o privilégio, você vai ter o privilégio de ser prefeito. Eu creio nisso. Mas não é para você ser prefeito, não. Deus está te dando o privilégio para você servir. Quem quer ser grande, quem quer ser o maior no reino de Deus, Jesus já disse que é quem que sirva mais. E ser gestor público, ser servidor público, é o ato de servir. E eu louvo a Deus porque Ele me deu a bênção, Heloísa, de ser servidora pública desde 18 anos, quando eu comecei a minha vida profissional. Eu não trabalhei em outro lugar, só no serviço público. E hoje eu entendo por quê. E eu quero dizer mais uma coisa para você, cara. Essa bandeira aqui, eu vou dar para você e para o Azar. Não agora. Antes, primeiro eu quero te dar um outro presente. Cadê o presente? Eu quero te dar um presente. Olha aí. Essa aqui, do Azama. Porque Azama será prefeito. Tanto quanto o Calil, eu acredito nisso, na parceria de vocês, será desse livro, para você ter condições verdadeiras de atender a população brasileira. Não são nossos diplomas acadêmicos que nos preparam para isso, a nossa experiência de vida nos ajuda, mas é esse livro que vai dar o resultado para que nós possamos verdadeiramente fazer políticas públicas que mudem a vida das pessoas. Nico, Calil. Vamos acabar. Não se preocupe com a lei orgânica do município. Se preocupe com isso. Esse livro vai te dar orientação para você ter uma boa administração, para você ter uma vida de qualidade aqui e ainda ganhar a vida eterna, que é o mais importante. E nesse livro aí eu coloquei um provérbio para vocês lerem todo dia. Erga a voz em defesa dos necessitados, do pobre, dos oprimidos, daqueles que têm seus direitos aniquilados. Amém. E aí também coloquei para você, Azama, Mateus 25, tá aí para ler para você. Mateus 25, acho que de 30, tá aí? Estou. Mateus 25, 31 a 36. O que diz lá, Mateus? Fala que um dia Jesus vai voltar. E Ele vai colocar uma à sua direita ou na sua esquerda. E Ele vai falar para quem estiver à sua direita: entre no paraíso, no reino do meu Deus. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e fosse me visitar, fui estrangeiro e me acolheste, estive nu e me vestiste. Para mim, o que significa isso? Enquanto gestor público, Jesus vai cobrar de mim e de vocês. Que política pública você fez para quem não tinha água? Que política pública você fez para quem esteve preso? Que política pública você fez para os estrangeiros, para as pessoas pobres e necessitadas? E aquele que fez boa coisa, ele fala: entra no meu reino. E as pessoas falam: mas Senhor, quando nós fizemos isso para o Senhor? E ele fala: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste, meu querido. Mas ele vai olhar quem estiver à sua esquerda e vai falar para quem: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eles vão falar: mas Senhor, em teu nome eu fui na igreja, em teu nome eu expulsei o demônio, eu orei, foi com um monte de coisa. E
Deus falou, eu tive fome, não desse de comer, tive sede, não desse de beber, tive nu, não me vestisse, tive preso, não me visitaste, tive doente, não me acolheste, fui estrangeiro e não me hospedaste. Quando que te vimos assim, Senhor, e não fizemos? Quando negaste de fazer a qualquer um desse pequenino. E a oportunidade que Deus vai te dar, Calil e Azama, de poder representar o povo de Várzea Grande, é para servir, fazer políticas públicas para quem tem fome, fazer política pública para quem está preso, fazer política pública para quem não tem água e dar qualidade de vida para a população. E nós precisamos fazer política pública para esses venezuelanos que estão aí nas ruas, nas esquinas, pedindo esmola com crianças pequenas. Nós precisamos pensar nessas pessoas, porque Deus nos disse para olhar para os estrangeiros, e eles são estrangeiros aqui, nós precisamos olhar por eles. Amém. E eu quero estar lá junto com vocês. Quero estar lá junto com vocês. E agora sim, depois de vocês terem esse manual, eu quero presentear vocês com a bandeira de Várzea Grande. Porque depois de vocês lerem aí, vocês vão ser dignos de representar a nossa cidade e a nossa gente. Talvez você ache assim, o vizinho não tem nenhum vínculo comigo. Você está enganado. Tenho mais vínculo do que você pensa. Eu trabalhei com uma prima sua lá no Daio, é a tia Guarda, o nome dela é bem Guarda. Fernando Baracate foi um amigo na minha campanha de 2014. Sarita Baracate, eu sentei na casa dela em 2014, nós conversamos bastante, porque eu estava candidata estadual e ela tinha sido deputada estadual e nós gravamos um vídeo ali juntos. Não, hoje é 2018, 2014. Antes disso, em 2004, seu pai era vice de Murilo. Eu estava nessa campanha. Eu votei no seu pai porque eu votei em tudo. Nós estávamos juntos. E Miguel Baracate, meu amigo. A Giza Baracate, uma mulher que foi vereadora, que eu tenho muito orgulho. Ela foi uma excelente vereadora. A sua família, e seu pai era sensacional também, homem simples, humilde. Mas a Ziza, por ser mulher, passou aquela dificuldade do câncer de mama, uma mulher guerreira. E a Ziza abriu a porta para o meu pai. Vem aqui, pai. No colégio Couto Magalhães. Ele vendia quebra-queixo nas portas das escolas, podia para lá e para cá. E ela, como diretora, permitiu que ele entrasse e trabalhasse dentro da escola. Que em todos os recreios ele pudesse vender a pipoca e o quebra-queixo lá dentro. 14 anos ele trabalhou dentro da escola Couto Magalhães. Mais 10 na porta do colégio, quando a Giza virou diretora, colocou ele para dentro, mais 14, 24 anos. Isso é 24? Baixinho do quebra-queixo. É o baixinho do quebra-queixo. Criou os filhos. Qual o filho do... Tá aqui, tem algum filho do seu Enésio? Eu sou a filha caçula. Meu irmão que está ali na cadeira de roda hoje era que trabalhava com ele dentro da pipoca. Tá. Então, eu agradeço a Deus, louvo a Deus por tudo que a gente passou, por tudo que a gente viveu. Tudo foi aprendizado para a gente se tornar quem nós somos hoje e preparada para ajudar as pessoas que estão passando pelo que nós passamos. Porque tem Lidiane, psicóloga. Eu tive um professor na faculdade que falava assim: nós só podemos levar o nosso paciente até onde a gente já foi. E por isso eu entendo que Deus me fez passar por tudo isso, porque hoje eu sei o que a população sofre. Quem tem depressão, eu sei que só porque Deus permitiu que eu passasse por isso. Então Deus permitiu tudo na minha vida, todos esses sofrimentos que não eram sofrimentos, eram para me tornar mais forte, superar todos os desafios, todos os obstáculos. De vencer uma eleição é superar desafios. E por isso que nós estamos aqui e nós vamos vencer essa eleição. E eu quero dizer, para encerrar, eu não tenho a menor dúvida que Deus vai me dar o privilégio e a honra de vestir a camisa de representar a Várzea Grande. Deus já determinou isso e eu creio. Agora tem uma coisa, que alguém falou isso para mim, eu fiquei chocada. Deus não vai vir aqui votar. Deus determinou que eu estivesse lá, mas quem tem que cumprir o propósito de Deus é você, é cada um de vocês que vai lá apertar no dia da eleição 4,
Espírito Santo. Com o Deus do Espírito Santo, nós não vamos perder essa eleição. Mas nós só vamos perder se nós errarmos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E se você usar o livre-arbítrio que Deus deu para fazer a escolha errada, aí Deus não pode fazer nada por você. Ele vai ficar triste pela escolha errada que você fez. Você vai passar mais 4 anos sofrendo, mas é a sua escolha e Ele vai respeitar. Deus quer que você vote pessoas decentes, em vez de pessoas que estão preparadas para te representar. Mas vai depender de você aceitar esse convite e fazer essa escolha. E eu estou preparada e sei que Deus me ungiu para esse momento, para esse tempo. Foi 20 anos de preparação. Vitórias que eu achava que estava perdida, mas hoje eu vejo como foi vitória. E eu quero agora pedir o seu voto. Pedir que você seja um agente transformador dessa realidade. Que você seja usado por Deus para ajudar nessa transformação e votar em sim a vereadora 45777. Eu posso fazer. 45777. E eu quero pedir o voto para a Zama e Calil. Calil e a Zama. 15. Nicinha está na campanha de Calil e a Zama 100%, porque eu sou leal, porque eu sou verdadeira, porque eu aprendi com meu pai a honrar os compromissos, e eu sei o que é democracia. Se o meu voto foi vencido, eu respeito a democracia, acompanho o meu partido, o presidente William, e a Nicinha é 100% Calil e a Zama. Vocês podem ter certeza plena disso. E quero pedir um voto para Nilson Leitão. 456. Nilson Leitão vai me ajudar muito no Senado. Ele já tem esse compromisso comigo. E eu peço que vocês que querem votar na Nicinha, vote e consiga mais 10 votos. Saia daqui e faça uma lista na sua casa de 10 pessoas que você vai conversar, que você vai ligar, que você vai pedir, vai mandar o meu projeto. Vocês viram o meu santinho digital, vai mandar para eles, ver tudo que nós temos lá o santinho digital, tá a plataforma, tudo completo. E ali também tem a vaquinha. Esqueci da vaquinha. A vaquinha, eu quero fazer uma campanha, cara, independente. Eu quero convidar as pessoas que acreditam nesse projeto para investir. Eu não vou ser aquela vereadora que vai sair por aí comprando voto, dando dinheiro, contratando, pagando. Não, eu sou uma vereadora que quero votos conscientes, de pessoas independentes, que não dependam de dinheiro de campanha política, mas que precisa da política pública de verdade e que quer investir nesse projeto. Conheça o meu projeto, abra lá a minha plataforma, lê aquilo que nós queremos fazer e decida investir nesse projeto. De 15 a R$1.000 você pode fazer a sua doação, que eu quero ser a vereadora que mais vai ganhar participação na vaquinha virtual. Eu preciso que vocês me ajudem nisso. Então, 2 compromissos, 3 compromissos. Orar pela nossa campanha, entrar na vaquinha virtual lá e dar nem que seja R$15, acho que cada um tem condição de dar pelo menos R$15, e selecionar 10 amigos, 10 parentes e pedir o voto, porque essa campanha não é da Nicinha. Essa campanha é do povo de Várzea Grande. E como bem disse o deputado Carlos Avalone, ir votar, porque aqueles que estão lá que não trabalham para o povo e que só vêm no dia comprar voto, estão lá com a mala cheia de dinheiro, com o paletó cheio de dinheiro, andando casa por casa de liderança para tirar o nosso sonho, para roubar a bênção que Deus nos determinou. Mas cada um de vocês não vão deixar isso acontecer. Vão votar e vão trabalhar conscientemente para isso. Então eu agradeço, para ficar gravado na mente, porque o professor gosta de fazer revisão. Prefeito é 15, Calil. Vamos ver se vocês aprenderam, senão eu vou reprovar aqui vocês. Senador Nilson Leitão, 456. E para a vereadora do Global, Nicinha, 456. Obrigada, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer vocês que estão nos acompanhando na rede social. Muito obrigada, compartilhem nosso vídeo de lançamento. Seja um multiplicador, um agente transformador da realidade política de Várzea Grande. O momento é esse, a hora é agora. Obrigado! A futura vereadora por Várzea Grande, Nicinha, ao lado do nosso futuro prefeito Calil 15 e do nosso vice Zama. Agradecendo a presença de cada um de vocês. Tenha uma boa noite e até a vitória!